Buenas! Eu sou um viajante profissional com pelo menos um problema sério a resolver. Adoro trem, gosto muito de avião, gosto de ônibus, de bicicleta, de carroça, charrete, triciclos. E tenho uma certa indisposição quando caminha pela água. É que eu enjoo desde criança. Mas aqui nessa parte do Panamá, a impressão é de que poderiam ser 80 dias dentro de um barco e tudo continuaria muy bien, muy bien. Eu vim conhecer os chamados índios Cuna. Eles formam uma comunidade que vive de um jeito bem particular e se esforça a beça para continuar assim. Eu tenho só 2 dias pela frente. Não falo o dialeto Cuna e não conheço nenhum morador da região. Ou seja, o quanto eu vou conseguir interagir com essa cultura tão particular vai depender exclusivamente de algo que se chama química. Química pessoal. Mais do que a beleza natural, mais do que as cores das roupas, o que realmente me marcou nessa viagem foi perceber o grau de autonomia conquistado pelos índios Cuna. A organização deles é um caso único em toda a América Central. Daqui a pouco eu vou conversar com o casal panamenho Zila e Jorge. Eles vivem aqui no Rio de Janeiro há 4 anos. Zila nunca esteve no arquipélago, mas Jorge teve esse privilégio e também ficou impressionado com o que viu. A minha viagem foi em fevereiro de 2006. A cidade do Panamá é a minha base no país. A capital é simpática, é agradável e também é colorida. Eu achei muito legal essa poluição visual ambulante. Um carnaval constante sobre 4 rodas. Dá uma sensação de que a cidade tem personalidade própria. Me gustam os colores de los buses. Bonito, bonito, bonito. Eu gosto de imaginar qual teria sido o estado de espírito de cada pintor ao trabalhar as carrocerias. Qual devia ser a relação dele com o trânsito, com a cidade. Brasil. Ya la verga. ¿Ah? Ella é minha novia, é minha amante. Sempre foram assim coloridos. Que eu me lembre, os ônibus evoluíram de um transporte chamado Chiva, que era um transporte bem... O mais parecido seria o micro-ônibus, só que ele é bem mais primitivo. Quem teve essa bela ideia de colorir os ônibus? Na verdade, não sei, mas eu acho que deve ter nascido pela iniciativa de alguém que queria ser o ônibus dos outros. E aí, aos poucos, foi copiado e hoje em dia faz parte da arte popular do Panamá. O motivo da diversidade estética é simples. O transporte urbano é quase todo terceirizado. É um sistema parecido com as vans e as peruas no Brasil.
O dono do ônibus trabalha com uma permissão da prefeitura e cada um decora o seu veículo do jeito que quiser. Quase todos têm nome. Entrei numa grande viagem egocêntrica e resolvi me levar a mim mesmo neste passeio. Daqui, de dentro de mim, eu tô olhando para o mundo. É que o dono desse ônibus soube da minha chegada e resolveu render uma homenagem ao jornalista brasileiro. Na verdade, eu peguei o ônibus Luiz por uma tremenda coincidência, foi só isso. Juro que eu só percebi quando botei a câmera para fora da janela. Geralmente os nomes são os nomes dos filhos, dos donos do ônibus, ou o nome da namorada, da mãe, ou um nome que eles gostam. Além de ter os dibuixos, os desenhos na parte de atrás, e em cada janela tem desenhos diferentes também. Ou nomes diferentes também. Tem outros que homenageiam quanta namorada ela já teve. Então... Se você tivesse um ônibus, Zila, o batizaria com qual nome? Melhor que seja Jorge, né? Não, seria Jorge 1. Jorge? 1. Jorge 1. É. Se tivesse um segundo ônibus, seria Jorge? Jorge 2. Sem ônibus, Jorge 100. Jorge 100, exatamente. E você, Jorge? Eu, todos seriam Zilas. Claro, resposta previsível, né? Não devia nem ter perguntado. Se alguém me perguntar o que mais te agradou no Panamá, eu vou dizer sem titubear, as cores. Eu estou a caminho do arquipélago de San Blas, em pleno Mar do Caribe. Os índios Kuna, sobre os quais falei agora há pouco, vivem quase todos concentrados aqui. E já sei, através de fotos, que as roupas são um sonho para os fotógrafos. Este vai ser um viaje muito rico em color. O meu voo, que saiu da cidade do Panamá, é rapidinho, dura só meia hora. Os índios Kuna se referem a essa região como Comarca de Cunayala. O Panamá tem 5 comarcas, que são áreas reservadas às comunidades indígenas. Na comarca de Cunayala existem 365 ilhas, uma para cada dia do ano. Brincadeira, é só uma coincidência. Eu estou na ilha Huichub Walá. De todas as comarcas, esta é a que tem mais liberdade administrativa. Cunayala está submetido ao governo nacional do Panamá, mas nem o presidente do país, nem ninguém tem poderes para nomear ou remover os dirigentes daqui. A cada 5 anos, a própria comunidade Kuna elege os seus líderes tribais. Jorge, você esteve em San Blas? Várias vezes em San Blas e eu posso dizer uma das experiências mais lindas que eu já tive. A gente chega lá e a gente está num país fora de tudo, fora de série, como a gente chama. Parece outro país, né? É outro país, outro destino. Os índios Kuna respondem à lei como um panamenho? Ou as leis são muito diferenciadas? Dentro do arquipélago é uma lei. Fora do arquipélago é a lei da República do Panamá. E eles conseguem conviver com essa ambivalência. Eles sabem, de uma vez estejam no seu terreno, no seu território, nas ilhas, é a sua lei a que prevalece. Mas, quando eles vão para a cidade, eles são respeitosos da lei da República. Pelo que você observou, o padrão de vida dos índios Kuna é bom? Eles conseguiram trazer da civilização para as ilhas o que seria para seu próprio benefício. Saúde, educação, hospitais e demais.
hoje em dia, médicos fazem programa lá para manter preservar, porque eles são parte da cultura panamenha e eles são parte da responsabilidade do governo também. Ninguém quer que eles vão embora, que eles virem extintos. Aqui na ilha de Huichub-Walá, a interação não é das mais calorosas. Os índios querem viver à maneira deles, com pouca ou nenhuma interferência externa. Por outro lado, é o turismo que sustenta muitas dessas famílias. Ou seja, contradição criada. Receber ou não receber visita? Eu logo fico sabendo que todo mundo vai me cobrar $1 por foto ou por imagem, não sei. É assim que eles fazem quando chega algum barco cheio de turista. No meu caso, eu explico que as imagens são para um programa de televisão, com a melhor das intenções e tal. E até consigo gravar um pouco, mas num clima meio de desconfiança. Normal, né? Chega um homem branco de fora, com uma câmera. Quem não ficaria desconfiado? Os índios vivem basicamente da agricultura, da pesca e do turismo. No fim do meu primeiro dia aqui na comarca de Cunayala, olha, a sensação é de dever não cumprido. Nem conversar eu consegui direito. Ingenuidade a minha em pensar que talvez a tal química pessoal resolvesse. Eles passaram séculos se defendendo de invasores. São índios considerados revolucionários e eu já sabia disso. No próximo bloco, a revolução. Detalhes de uma revolução que os índios Kuna fizeram para preservar a cultura deles. Até já. Aqui no Brasil, eu estou conversando hoje com o casal panamenho Zila e Jorge. Eu aprendi muito sobre a história dos índios Kuna da melhor maneira possível, caminhando e navegando pelas ilhas de San Blas, conhecendo gente e visitando um museu bem original. Dia novo, ilha nova. Saio de Huichub-Walá e navego até Carti-Suitupu, que na língua Kuna quer dizer Ilha do Caranguejo. Dessa vez eu vou prevenido. O meu guia avisou que eles vão receber um jornalista brasileiro interessado em documentar um pouco da cultura Kuna. Uma família, pelo menos, se interessou por mim. Às vezes eu fico imaginando qual seria o grau de curiosidade do lado de lá. Quem será mais diferente sob o olhar do outro, né? Se eles fossem fazer uma entrevista comigo, o que será que eles perguntariam? As mulheres mais velhas, quase todas, usam a mola, que é a roupa mais tradicional delas.
As ilhas da comarca de Cuna Yala são femininas, o astral daqui é feminino. Com certeza eu nunca tinha conhecido uma sociedade matriarcal tão marcante quanto essa. A autoridade de cada família cabe à mulher mais velha da casa, que é também quem cuida do dinheiro. Elas passam o dia no lar, trabalhando e olhando, trabalhando e pensando, trabalhando e decidindo, enquanto o homem usa a força na pesca, no campo. Desde que eu cheguei que eu não paro de ver duas bandeiras. Eu ia perguntar sobre isso ao guia, acabei me esquecendo, até que surge um índio Cuna vestido de guerrilheiro, que ficou meu amigo e virou uma espécie de professor. Para mim, ele se apresentou como coordenador da Revolução Cuna. José Delfino, o nome dele. E agora, José? Ok, bueno, aquí tenemos la bandera de la nación Cuna, ¿no? Entonces, cada franja tenemos 3 partes aquí, entonces tiene su significado, ¿no? Y entonces aquí, pues nosotros vamos a comenzar. La roja representa la sangre derramada de nuestros abuelos. Tenemos 4 veces de lucha, desde la constitución del mundo, después la segunda revolución Cuna contra otras tribus, tenemos la tercera en 1492 contra los españoles y cuarta contra el gobierno de Panamá. 4 veces de lucha, el pueblo Cuna no ha luchado. Y la franja amarilla representa el valor del pueblo Cuna. Aquí nosotros somos personas de oro, ¿no? Cunquitule. Por eso ustedes ven que el pueblo Cuna, que nuestras mujeres llevan el oro en la nariz, porque Dios nos ha considerado como oro tule. Oro es oro, tule es la persona, ¿no? Donde no hay crímenes ni violaciones, porque somos hechos de oro, ¿no? Y el color verde representa la madre tierra, porque de ella venimos, ¿no? ¿No? Eso dice... José está patrulhando a área. É o trabalho dele. A polícia nas ilhas é exclusivamente Cuna. Hoy en día el pueblo Cuna tenemos propio idioma, es Cuna, hablamos en Cuna, la lengua materna, tenemos propias religiones y biorgun y tenemos la autonomía y conservamos la propia cultura, ¿no? Después de tantas luchas. Que se chamava Miguel Cortón. Pelo que o José me conta, no início do século XX, os policiais panamenhos maltratavam e humilhavam os cunas. Até que, em 1925, os índios pegaram as armas e lutaram contra o governo. Conseguiram expulsar a polícia panamenha e ganharam na marra o controle do arquipélago. Esse episódio ficou conhecido como a Revolução Cuna e foi o ponto de partida para a autonomia política que a comarca tem hoje. 1925, o ano mais importante na história deles. A segunda bandeira da qual eu falei simboliza exatamente a Revolução. O grau de autonomia que eles conquistaram é bem alto, né? 100%. Vocês acham isso bom? É muito legal, é muito correto. Que seja assim, né? Que seja assim, eles terem conseguido preservar uma cultura, subcultura dentro da cultura do país, onde eles têm seu próprio governo, eles têm suas próprias leis. É verdade. Isso é tão difícil de se ver, né? Em tantas outras comunidades indígenas na América Latina. Por que os índios Cuna chegaram lá, conquistaram isso, e tantas outras comunidades não conseguem, até às vezes desaparecem? Eu acho que tem muito a ver com o querer sobreviver, período de sobrevivência. O índio Cuna, que é o morador do San Blas, é um índio guerreiro, um índio bravo, que a gente chama deles, mas que inteligentemente conseguiu trazer da cultura, adaptar a sua própria cultura sem perder as suas raízes. Então, inclusive, hoje em dia, ele tem uma representatividade na Câmara dos Deputados da cidade do Panamá, do governo do Panamá, para vocês terem uma ideia do alcance da cultura indígena Cuna no Panamá. Aunque todos somos panameños,
Pero el pueblo Cuna, como es un régimen especial, tenemos propio estatuto, ¿no? Aquí en la comarca Cunayala, nosotros seguimos el estatuto de la comarca Cunayala, no el estatuto de Panamá, ¿no? Por eso en Cunayala, los panameños, no cunas, ellos no pueden imponer cualquier cosa, ¿no? Por eso tenemos tenemos Congreso General Cuna, ¿no? José também não é bobo, não. Sabe que aparece um visitante, de vez em quando, com dólares no bolso. E aí ele transformou uma parte da própria casa em museu. O único museu da cultura cuna, pelo menos aqui em San Blas. Los extranjeros que vienen no se puede comprar la tierra, porque no es cuna, ¿no? Aunque somos panameños, los panameños no cunas, tampoco ellos no pueden comprar la tierra, ¿no? Es solamente para los cunas, ¿no? Nos arrancaram os frutos, cortaram os nossos galhos, queimaram os nossos troncos, mas não conseguiram matar as nossas raízes. A comunidade cuna faz parte dos milhões de índios que ocupavam o continente americano quando chegaram os europeus no século XV. E a partir daí a gente conhece bem a triste história latino-americana. Os grupos indígenas foram dizimados por guerras, doenças, além de políticas que não respeitam os seus direitos. A maioria perdeu o controle das terras e não pôde mais viver de acordo com a própria cultura. E cá estou, em pleno século XXI, diante de uma fabulosa exceção. Tomara que quando eu voltar aqui com o meu neto, ainda não tenham construído uma ponte ligando o litoral à comarca de Cunayala. E até lá, eu hei de aprender a andar de barco como se espera de um viajante profissional. Era fim de tarde, no meu segundo e último dia no arquipélago. Eu estava na ilha onde fica o museu e precisava voltar para a ilha onde eu estava hospedado. Olhei assim o tempo, o céu negro, às 4 da tarde, as ondas batendo direto. Ia começar um temporal e o nosso barco era pequeno, bem pequeno. Perguntei ao guia, e aí? E ele, olha, acho que dá para ir. Só é bom cobrir bem a sua mochila com um saco plástico e você já fica com esse colete salva-vida aqui. Tá bom, vamos nessa. Mochila protegida com saco plástico. E eu resolvo não colocar a câmera de vídeo dentro da mochila. Protegi a câmera com uma espécie de capa de chuva feita para ela e pensei, quer saber? Vou com a câmera na mão para documentar essa viagem pelo mar revolto. Viajo sozinho há 8 anos, já passei por situação mais difícil, eu me garanto. Tá bom. Com 2 minutos eu já estava desesperado, querendo arrumar um jeito de guardar a câmera na mochila. Primeiro, para o equipamento ficar um pouco mais protegido das ondas que vinham para dentro do barco. Principalmente para eu poder me segurar com as 2 mãos. Eu só pensava no livro que eu tinha acabado de ler, O Náufrago, do escritor colombiano Gabriel García Márquez. O navio afunda e um sujeito, o náufrago, passa quase 2 semanas à deriva, sozinho, em alto mar. Não vou contar o desfecho da história. Agora, no meu caso, foram só 50 minutos. 50 minutos até que o barco chegou onde eu queria, sem naufrágio e sem danos para minha câmera. Danificada, ainda bem ficou apenas a minha autossuficiência.